E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar estudando o tópico mais gostoso, mais simples, mais fácil de direito administrativo, que é o tópico de serviços públicos. Não, vai ficar bacana, vai ficar fácil sim. Vamos lá, dica que eu dou. Quanto pior, melhor. Não, não é não. É sim, quanto pior, melhor. Você pega um tópico fácil, gostoso, simples, todo mundo acerta aquele troço. Agora você começa a pegar essas mandioca, que é isso aqui, que é tipo serviços públicos, aí é outros 500, né, meu? Você pega serviços públicos que é aquela mandiocona, cheia de terra, cheia de raiz, assim, não é fácil entrar nesse troço, não, mas calma lá, a gente vai pegar essa mandioca, vai limpar a terra, vai tirar a raiz, vai descascar ela, vai ficar até gostoso no final, você vai ver. Vamos lá, olha só, vamos começar a falar dos princípios agora referentes aos serviços públicos. Vem cá. Lógico que existe 1 bilhão de princípios, direto na veia, direto ao mais importante. Primeiro princípio, ó, esse aqui é show de bola, é o princípio da continuidade ou princípio da permanência. Você já ouviu falar alguma coisa disso aqui? É um princípio muito comum em direito administrativo, tá? Vem cá, o serviço público ele serve para atender a população e a população tem que ser atendida de maneira ininterrupta. Então o serviço público ele tem que ser prestado de maneira ininterrupta e também adequada. É água, água é serviço público. Adianta chegar água na tua casa dia sim, dia não? Ah, professor, se dia assim for sábado, adianta. Não, tem que chegar, porque sábado é dia do banho. Todo dia tem que ter água na tua casa. Então tem que ser prestado de forma ininterrupta. E não adianta ficar pingando na torneira, tem que chegar de forma adequada. Só que isso é uma regra geral. Chegar e falar que em hipótese alguma nesse universo poderá ser feita a interrupção do serviço público. É mentira, né? Em alguns casos pode ser feita a interrupção. No caso de aviso prévio, no caso de situações emergenciais. Então no caso de situações emergenciais, aqui ó, também pode. Aviso prévio. Nunca recebeu um avisinho ali da empresa de água ou de abastecimento de energia elétrica, avisando que tal dia vai ter o corte para fazer manutenção do sistema? Então, situação emergencial, fala, nossa, virou um caminhão de cocô aqui no abastecimento de água, vamos cortar? Não, vai cortar não, vai beber água com cocô, mas vai continuar tendo água. Não, pô, corta a água, limpa o cocô e volta a água de volta. Então, pode ser feita interrupção também em situações emergenciais. Quando nós falarmos de serviços públicos essenciais, nem vou aprofundar muito aqui, porque aqui acaba tendo um pezinho lá na lei de greve, que a lei de greve define os serviços públicos essenciais. Aqui não pode ter interrupção, não. Os serviços públicos essenciais ele tem que ser mantido numa quantidade mínima, sempre prestada. Trazendo isso para o direito administrativo, o que é bacana? Olha só, decore esse termo. Ó. Quando são serviços públicos essenciais, mesmo que a administração pública esteja dando mole, mesmo que a administração pública não esteja cumprindo a sua parte, o delegatário não pode interromper a prestação. Por exemplo, transporte coletivo urbano é um serviço público essencial. Vamos fingir que a administração pública ela dá 100 mil reais por mês para aquela empresa fazer o transporte coletivo urbano na cidade, no município. Vamos finge que é assim. Na prática é diferente, mas finge que é assim. Beleza. A administração pública parou de pagar os 100 mil reais por mês. O concessionário, ele pode chegar e falar, então vou parar, vou tirar os busão da rua? Não pode. Por quê? Porque ali ele está prejudicando a população. É um serviço essencial, ele não pode interromper a prestação, mesmo que a administração pública esteja descumprindo a sua parte. Só pode fazer isso mediante sentença judicial transitada em julgado. Não confunde com aquelas outras coisas de licitação, contratos, hein? É uma outra situação. Pra gente, o que você vai decorar aqui? Se é um serviço público essencial, mesmo que a administração pública não esteja cumprindo a sua parte, aquele delegatário não pode interromper a prestação, por um motivo bem simples. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Eu nem vou trabalhar esse princípio aqui com esse, porque tem relação também, porque é um princípio básico do direito administrativo. Então, em serviços públicos, a gente está vendo aqui, ó, supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público. Então, ele não pode ser interrompido. Bacaninha? Próximo princípio. Princípio da generalidade, também conhecido como princípio da impessoalidade ou princípio da universalidade. Ah, fala sério, boa parte você já sabe a resposta. Impessoalidade. De acordo com a impessoalidade, a administração pública ou aquele prestador de serviço público, ele pode tratar os usuários de maneira diferenciada ou discriminatória? Lógico que não, né? Os usuários, os destinatários, têm que ser tratados de maneira isonômica, é a impessoalidade. Então não pode ter qualquer discriminação, privilégio ou abuso em relação aos usuários. Trata todo mundo bonitinho, todo mundo de maneira isonômica. Isso aqui, inclusive, visa privilegiar o acesso ao serviço público. Porque, de acordo com a universalidade também, a gente busca levar o serviço público para o maior número de interessados o possível. Então o serviço público não é para um, não é para dois, é para todo mundo. Quanto mais gente usar o serviço público, melhor. Então ele também busca o quê? Atingir o maior número possível de interessados. Fácil demais. Terceiro princípio da eficiência. Ah, vá!
que numa altura dessa do campeonato tem que ficar explicando eficiência? O que é eficiência? O serviço público tem que prestar de maneira a atender bem a população, sem gastos necessários, sem desperdício. É a eficiência que você já está cansado de ver também, tá? Não tem segredo nenhum. Eficiência é muito simples, não tem como errar uma questão referente à eficiência. Da modicidade. O que é modicidade? O serviço público deve ter preços módicos e razoáveis. Tipo assim, vamos colocar um transporte coletivo urbano, tá? A pessoa andar de busão na cidade. Quanto que é a tarifa? R$150. Mas ninguém vai usar esse troço. Quem que vai pagar R$150 para entrar no busão aqui de lá se de táxi é R$20? Aí não rolou, entendeu? Não rolou. Então o serviço público, apesar de ele ter essa finalidade lucrativa também para o particular, ele tem que ter um certo cuidado, né? Tem que ser prestado com preços módicos e razoáveis. Não estou falando que é de grátis, que é de graça. Não. Ele pode ter uma certa cobrança, mas tem que ser uma cobrança razoável. Também para privilegiar isso aqui, ó, a universalidade, porque o serviço público tem um preço razoável, ele não vai impedir que as pessoas o utilizem por falta de condições financeiras. Então a modicidade, diz que o serviço público tem que ser de grátis? Não, não é isso que fala, caiu isso na prova, está errado. Não é isso não, justamente o contrário, pode cobrar sim, mas devem ser preços módicos e razoáveis. O nosso quinto princípio é o princípio da cortesia. Vamos explicar da cortesia. Chega o serviço público, chega lá, o cara tá lá atender, bom dia o seu rabo, seu chifrudo. Porra, não, tem que tratar o particular com jeitinho, com carinho, com urbanidade, com cortesia. É uma coisa que não precisa nem explicar, uma coisa, né, óbvia demais. A pessoa errar uma questão dessa, tem que levar 7 dias de surra ininterruptas. Olha só, o sexto princípio, o princípio da adaptabilidade ou atualidade. Eu copiei e colei para você um dispositivozinho da lei de concessões e permissões, tá? Que diz respeito a isso, mas fala o seguinte: você é serviço público, transporte coletivo urbano, joia, como que funciona? Carroça, cavalo puxando, mais barato. Porra, essa é a técnica mais moderna que a gente tem para transporte coletivo? Não é, né? Então não adianta, a gente tem que ter o quê? Tem que ter um ônibus, tal. O serviço público, ele vai ser prestado sempre utilizando ali, sempre tendo visto uma modernidade técnica dos equipamentos, de instalação, de conservação, para melhor atender as necessidades da sociedade, as necessidades da população. A transparência. O próprio nome já fala, não é escondidinho, tal, no escuro, não. Serviços públicos têm que ser feitos de maneira transparente. Está lá no LIMP, artigo 37 da Constituição Federal, que fala também do princípio da publicidade. Aqui, ó, a relação com a transparência. O controle. Opa! Serviço público é serviço público, meu irmão. Vai ter um controle em cima toda hora. A gente falou um pouco disso já. E tem sempre aquele controle, uma fiscalização, para ver se a própria administração não está fazendo besteira e se aquele particular, o delegatário, também não está, não. Então aqui a gente utiliza aqueles controles de forma ampla, tá? Tutela administrativa, autotutela administrativa, tem a fiscalização que o poder público faz sobre os particulares. Então sempre estarão sujeitos a um rígido controle e fiscalização. E por último, da segurança. Você quer catar busão porque você quer chegar do ponto A do ponto B. Não porque você quer viver perigosamente, não por causa da adrenalina. Então você não quer morrer pegando busão. O serviço público tem que ser prestado de forma a não expor a vida, a segurança ou a saúde dos usuários a risco. Então pôr aquele busão, tipo assim, relou, tétano. O busão tem freio? Não tem. Ele tem que parar só na descida e aí não dá, né? Pô, tá colocando a população em risco. Isso não pode. Também tem o princípio da segurança, que é absurdamente óbvio. Fechou? Muito mole, né? Matamos os princípios, ó. Questão também que não, regra geral, não vai ter muito segredo. Agora sim, calma lá, respira, atenção, tapa na cara para ficar ligado e vamos entrar nas classificações dos serviços públicos. Cai pra caramba, tem bastante discussão. Por que, Thales? Porque o doutrinador 1 fala A, o 2 fala B, o 3 fala C, a mesma zica que a gente já tinha combinado, tá? Só que aqui no que se refere à classificação, a gente vai trabalhar as principais, a gente vai aprender a desenrolar e responder questão de prova. Em alguns momentos, vai ter que ter jogo de cintura. Então, você tá lá, quadradão, durão, fala não vai rolar, vai perder questão aqui. Aí é o seguinte, eu vou te falar, você faz assim. Mas se a banca vier, talvez com uma coisa um pouco diferente, você vai ter que ter um jogo de cintura e fazer o assado. A gente vai chegar lá, Primeira classificação. Nós temos uma divisão entre serviços gerais e serviços individuais. Pronto, essa é a primeira classificação. Serviços gerais ou individuais. Aí tem os benditos sinônimos que também caem em prova. Quando nós falamos de serviços gerais, nós podemos estar falando de serviços indivisíveis ou uti universi. Ai, que bonito, eu sei falar latim. Olha só, né? Vai até falar latim agora. Ai, que frescura, Thales. Cai em prova.
Senão não ia pôr essa frescura aqui, né? Tá doido? É porque cai em prova. Então realmente pode vir esse termo em prova. Mas é tudo parecido, ó. UTI esquece que é UTI. UTI tá ruim, não. UTI esquece, deixa pra lá. Decora o seguinte, ó. Universe. Universe. Você acha que é algo geral ou é algo individual? Tá no nome, né? Ó o outro, ó. UTI singuli. Singuli de singular, de individual. Não tem como errar o nome em prova. O nome já tá falando, tá escrito. Voltando então. Olha só a primeira divisão. Geral, individual. Quais são os serviços gerais, também conhecidos como indivisíveis ou UTI universe? Como eles são feitos? Público, eu não sei. Aqui o serviço é prestado e a coletividade de uma forma geral é beneficiada. Por exemplo, policiamento urbano. Todo mundo é beneficiado. Não dá para saber, não dá para mensurar quem foi um pouco mais ou um pouco menos. Iluminação pública. Como que eu vou adivinhar quem foi mais beneficiado ou menos beneficiado para aquele poste que está ali na luz? Eu não sei. Limpeza, varrição de ruas. Quem foi mais beneficiado ou quem foi menos? Eu não sei. Não dá para saber. Beneficia todo mundo. Não dá para delimitar certinho quanto cada um foi ou não beneficiado. Por isso que o nome são serviços gerais, indivisíveis ou UTI universe. Porque é indivisível, a prestação é indivisível. Não dá para chegar e falar o seguinte, ó, eu varri uma rua. O José foi beneficiado X, o João Y e o Joaquim Z. Não dá. Por quê? É um serviço indivisível. Nesse caso, olha só os pontos chaves para você decorar para ficar bonito em prova. Ó, os principais pontos, então, aqueles pontinhos chave. Nós temos aqui o nome, decora o nome. Você vai lembrar que eles alcançam usuários indeterminados ou indetermináveis, não dá para saber, não dá para delimitar, não dá para mensurar o uso de cada um, não dá para individualizar o tanto que cada um usou. Justamente por isso, não podem ser remunerados por taxa, não podem ser remunerados por taxa. Depois a gente chega em política remuneratória, a gente esmiuça isso aqui um pouquinho mais, mas já coloca, não pode por taxa, tem que ser por imposto. Mas beleza. De outro modo, nós temos aqui os serviços individuais, divisíveis ou UTI singuli. Singuli de singular, universe de geral, tá? Às vezes chega em prova, não é fácil, tá no nome, tá singuli de singular, de único, de individual. Nesse caso, olha a distinção. Enquanto aqui em cima eu não sei quem é beneficiado, aqui embaixo eu sei. Eu sei quem é beneficiado. Aqui os beneficiários são determinados. Eu sei que o João, o José e o Joaquim, os três foram beneficiados, eu sei falar certinho o tanto que cada um usou. Aqui é possível mensurar o uso. Por exemplo, serviço de telefonia. Eu sei quem está usando o telefone? Sei, cada um usa na sua casa. Dá para saber o tanto que cada um usa? Dá. Abastecimento de água. Todo mundo paga tanto valor fixo por mês? Não. Quem tem água em casa vai pagar aquele tanto que a pessoa usa. Dá para eu saber certinho o tanto que cada um usou. Por isso que é individual, porque eu posso individualizar o uso. Eu consigo falar certinho, ó, esse aqui usou tanto, esse tanto, outro tanto. Aqui a gente dá para saber quem é o destinatário, quem é o beneficiado e dá para falar bonitinho o tanto que cada um usou. Dessa forma, eles podem ser remunerados mediante taxa ou tarifa, depois a gente bate distinção. Só anota assim, em prova, as bancas misturam, muito fácil. Geral, individual. Não sei quem é atingido, eu sei quem é atingido. Não dá para saber o tanto que cada um é beneficiado, dá para saber o tanto que cada um é beneficiado. Não pode por taxa, só por imposto. Aqui pode por taxa ou tarifa. Show de bola? Fechou? Próxima classificação, chega mais. Vamos dar uma olhadinha agora nos serviços delegáveis ou indelegáveis. Ah, não. O próprio nome já está te falando. Se são serviços públicos delegáveis, ele pode delegar? Ah, ele pode, né, professor? Ele pode, tá no nome. Delegáveis. Se são serviços públicos delegáveis, não estamos falando da titularidade. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, se pode ser ou não delegado. Os delegáveis, eles podem ser prestados de maneira centralizada, pela própria direta, como também de maneira descentralizada, pela indireta ou por particulares. Você vai ver que tudo que a gente tem aí, eu estou colocando exemplos para você no teu materialzinho, tá? Para você dar uma esmiuçada. A gente tem, por exemplo, delegáveis, ó, telefonia, abastecimento de água, energia elétrica, transporte coletivo. Então são atividades que a administração pública pode ela mesma prestar ou ela pode passar a bola para alguém, ela pode descentralizar. E nós temos os indelegáveis. Fala sério, indelegáveis ela não pode delegar. São serviços públicos que terão que ser prestados exclusivamente apenas pelos entes federados, União, Estado, DF, município, ou pelas pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Quem que é pessoa jurídica de direito público da administração indireta mesmo?
As autarquias. Mas por que, Thales, tem que ter direito público aqui? Olha só, resumindo, só pessoa jurídica tem direito público. Sabe por quê? Porque nos serviços indelegáveis, nós teremos o exercício do poder de império. Então, aqui nos serviços indelegáveis, como a gente tem o exercício do poder de império, não é feita a delegação, não podem ser delegados. Aí, por exemplo, a gente fala aí defesa nacional, segurança nacional, defesa interna, fala de fiscalização de atividades. Isso não dá para delegar, não. Isso aí é somente por pessoa jurídica de direito público. Aí tem o poder de império. É bem fácil, tá? Pode delegar, não pode delegar. O nome já falou tudo, tá? Então não estou perguntando se é exclusiva ou não. Não confunda a titularidade exclusiva de quem quer dono com delegável, que pode ser ou não delegado. Bacaninha? Depois nós temos uma outra divisão, que é entre serviços administrativos, sociais e econômicos. Pum, direto na veia. Serviços administrativos, estamos falando de atividades internas da administração, de atividades meio. Aqui a população não é diretamente beneficiada, ela é beneficiada de maneira indireta. Seriam tipo os bastidores da administração pública. Então aqui nós estamos falando de atividades meio, de atividades internas da administração pública. O administrado, o usuário, ele não é diretamente beneficiado, ele é beneficiado apenas de forma indireta. Os serviços sociais, ó, isso é importante. Serviços sociais são aqueles que obrigatoriamente devem ser prestados pelo poder público, mesmo não sendo titularidade exclusiva. Por quê? Porque é um serviço social. Por exemplo, a saúde e a segurança. A saúde e a segurança, toda hora a gente trabalha esse troço, né? A saúde e segurança é titularidade exclusiva do Estado? A gente já viu que não. Mas ele tem obrigação de prestar, mesmo podendo ser prestado por particular? Pode. O poder público pode chegar e falar, ó, escola não. Escola só particular, não tem mais escola pública. Não, porque é um serviço social. Mesmo ele também podendo ser prestado por particulares, sem precisar de delegação, é um dever do Estado prestar serviço social, regido pelo regime público. Uma escola municipal, um hospital público. Então são atividades que, mesmo não sendo de titularidade exclusiva da administração pública, ela tem a obrigação de prestar esse serviço público, regido pelo regime jurídico de direito público. Então, ó, serviço social, qual que é a distinção? Ele tem que ser prestado, o Estado vai ter que prestar. Lembra da saúde e lembra da educação, que mesmo não sendo titularidade exclusiva, o Estado tem que desenrolar isso aqui. Não pode jogar tudo nas mãos do particular. Ele não pode delegar tudo. Ele, mesmo delegando alguns casos, ou mesmo aqui nesse caso que ele não precisa delegar, saúde e segurança, ele não precisa delegar. Mesmo assim, nesses casos, ele tem que prestar aquilo lá, independente se ele delegou ou não. Independente se tem o particular prestando ou não. Ele sempre terá que prestar os serviços sociais. E nós temos os serviços econômicos. Serviços econômicos, a gente tem o... Está falando do 175 também, só dando um exemplo, do 175 da Constituição Federal. É aquele que é prestado diretamente ou indiretamente, e quando é prestado de forma indireta, pelo particular, pode ter lucro? Pode. A gente viu que ele pode ter lucro. Não é porque ele é um serviço público que o particular não pode ganhar dinheiro com ele. Pode sim, tá? Ele pode sim. Ele pode ser prestado com o intuito de lucro. Fechou? Essa aqui é mais tranquila, tá? Ela não desmorona em prova. Meia boca, dificilmente você erraria. Agora sim. Agora vai dar rolo. Vai nada, daria, mas não vai dar rolo não. Porque essa classificação, dependendo da doutrina que você adota, fala uma coisa ou fala outra. Vou te ensinar a desenrolar. Olha só, nós temos uma divisão entre serviços próprios e impróprios. Beleza. Você vai adotar como regra geral essa primeira classificação. Só que aí tem um desenrolar que já já a gente chega. Vamos ver primeiro o que é serviço próprio e serviço impróprio. Quando a gente fala serviço próprio e serviço impróprio, a distinção é muito fácil. A gente está falando de serviços que são de titularidade exclusiva e de serviços que não são de titularidade exclusiva. Vem cá. Artigo 175 da Constituição Federal. Ele fala dos serviços públicos próprios, aqueles que são de titularidade exclusiva do poder público. O poder público é dono daquele troço. Ele tem que prestar de forma direta ou indireta. Direta ou indireta. Telefonia, por exemplo. Telefonia, por exemplo. Só um dos exemplos, tem mais aí, dá uma olhadinha. Mas que eu quero que você memorize aqui, ó, para bater bem na veia mesmo. Serviço público próprio é aquele que é de titularidade exclusiva. Serviço público impróprio não é de titularidade exclusiva. Por exemplo, saúde e educação. Fica de olho nessas duas. Assistência também, mas saúde e educação são as mais importantes. Essa é a classificação, tá? Próprio, exclusivo, impróprio, não exclusivo. Show de bola? Isso você vai pôr na tua prova. Entretanto, tem uma pequena treta aqui que às vezes acontece. Que treta é essa, professor?
O doutrinador Eli Lopes Meireles, ele adota essa classificação, só que de forma diferente. Para ele, serviço público próprio não quer dizer, não diz respeito à titularidade. Ele diz respeito à possibilidade de ser delegado ou não. Para ele, serviço público próprio é o que não pode ser delegado e o impróprio é o que pode ser delegado. Reparou a zica feita? Olha só, de acordo com essa doutrina, o serviço próprio pode ser delegado? Pode. E com essa? Não pode. Serviço impróprio. Você viu que rolo que dá isso aqui? Qual que é a manha que eu te dou? Vai ter que analisar a questão. Vai ter que dar uma olhada na conceituação da questão, cabe recurso, às vezes a banca até usa o nome do doutrinador, facilita um pouco, tá? Mas, como uma regra geral, a banca quer, quando ela fala de serviço próprio para você, ela está falando disso. É o de exclusivo, é aquele que pode ser delegado, 135, tudo que a gente trabalhou. Agora, se você sentir que a questão está trabalhando próprio ou impróprio, no sentido de delegação ou não, o próprio pode ser delegado, o impróprio não pode, é isso que a banca está pedindo. É rolo, é zica, mas o que a gente pode fazer? Tem essa distinção, na minha opinião, isso não poderia ser objeto de uma prova objetiva, não poderia, mas às vezes vem. Às vezes vem. A gente vai entrar com recurso, a gente vai tentar anular isso aqui, porque o certo é anular. O certo era nem ter sido cobrado. Mas tem que nadar conforme a correnteza. Então a dica que eu dou aqui, como concurseiro também, não só como professor, também como concurseiro, adota essa. Só que aí naquele feeling de concurseiro, se você vê que a banca, tipo assim, ela está adotando essa doutrina, às vezes ela usa o nome do cara, fica mais fácil. Às vezes você está vendo que ela está só te testando direto, próprio não delega, impróprio delega. Aí tu vai de acordo com a correnteza, vai de acordo com esse aqui. Tem algumas variações, às vezes a própria banca varia de acordo com a questão, tá? Não, é uma tendência que só cabe, as bancas têm melhorado um pouco as questões, mas caso aconteça uma zica dessa, você já sabe desenrolar. Bora lá então para o próximo quadro. Olha só, um outro ponto de serviços públicos que confunde um monte, a galera dá um monte de nó em questão e é fácil, diz respeito à política remuneratória. Como são remunerados os serviços públicos? Nós temos a taxa e a tarifa. Vamos ver as distinções, só que fica de olho, ó. Vem cá. A taxa, a gente já viu que ela não pode ser utilizada para serviços públicos indivisíveis. O que é serviço público indivisível mesmo, professor? É aquele que eu não sei quantas pessoas estão sendo atingidas e eu não posso mensurar quanto cada um é atingido. Por exemplo, iluminação pública, poste que fica na rua. Eu não sei quem está sendo beneficiado por aquilo. Então não pode por taxa. Tem que ser pelo quê? Por imposto, nem tarifa, tá? Muito menos a tarifa. Tem que ser por um imposto, o imposto normal. Então olha só, vamos ver as distinções de taxa e de tarifa. Chega mais. Depois eu falo isso aqui de novo. Qual que é a distinção básica? A taxa, ela é compulsória, ela é obrigatória, a pessoa não pode se recusar. Enquanto a tarifa, ó, ela é facultativa. A pessoa não pode ser obrigada a pagar a tarifa, ela só paga a tarifa se ela usar aquele serviço público. Por que a taxa é compulsória obrigatória, Thales? Porque a taxa existe para remunerar no serviço público, que busca proteger também o interesse público. Não interessa se a pessoa está usando ou não, ela vai ter que pagar, ela não pode se recusar. Tipo assim, fala, não quero que tire o lixo da frente da rua da minha casa, não. Deixa o lixo lá. Beleza, não vai ter coleta do lixo urbano. Mas a coletividade como um todo é prejudicada? Claro que é. Vai dar rato, vai dar bicho, meus vizinhos também vão ser prejudicados. Então, nesse caso, por exemplo, a coleta de lixo urbano é pago por taxa, porque é compulsório. Não interessa se você põe um pouquinho ou põe um montão de lixo lá, você vai ter que pagar a taxa, tá? Porque aquilo busca proteger o interesse público. Porque não é apenas a pessoa a privilegiada, a coletividade como um todo que é privilegiada por aquele serviço público. Então, ela é obrigatória. A taxa tem natureza de tributo. A gente vai ver que a tarifa não. Já voltamos às distinções. E a taxa não tem finalidade lucrativa. Ela não tem fins lucrativos. Ela vai ser, então, o mais módico possível para privilegiar o acesso aqui e, justamente por atender o interesse público, ela não tem finalidade lucrativa. Então, o dispositivo da Constituição Federal que eu colei para você, que eu quero que você dê uma lida nele inteiro, tá? Os principais detalhes. Ele disse que a taxa será cobrada pelo exercício do poder de polícia ou também, no caso de serviços específicos e divisíveis. Olha só, se for serviço indivisível, fala para mim, pode ser taxa? Não, a gente já viu que não. Serviços gerais, serviços indivisíveis, serviços uti universi, pode taxa? Não pode. Por quê? Para que a gente aplique uma taxa tem que ser serviço, ó, divisível. Pode anotar então lá, a gente está anotado já. No teu material a gente já colocou esse link. Quando a gente fala de serviços gerais individuais, lembra? Está escrito lá nos gerais, não pode por taxa, porque a taxa tem que ser, ó, divisível. Agora, olha só como é o funcionamento da tarifa. A tarifa, muitas vezes em prova,
pode vir com o termo preço público. Não é o mais correto, porque na verdade a tarifa é uma das espécies de preço público, mas não dá nada. Para provas da banca bizonha, vamos fingir que a gente não sabe também, e tarifa muitas vezes vem como sinônimo de preço público. Então, não confunda isso com aquilo, são coisas distintas. A questão vai vir justamente batendo a distinção. Enquanto a taxa compulsória, taxa obrigatória, a taxa é. A tarifa não. A tarifa é facultativa. A tarifa você só paga se você usar aquele serviço público. Por exemplo, a telefonia, o transporte coletivo urbano. Você não está andando de busão. Está pagando o busão igual? Tá nada. Você só paga quando você utilizar. Aqui sim, pode ter finalidade lucrativa. Enquanto a taxa não tem finalidade lucrativa, aqui tem. E fica de olho que a tarifa não tem natureza de tributo e a taxa tem natureza de tributo. Distinção compulsória, facultativa, sem fins lucrativos, finalidade lucrativa. Aqui ele também tem natureza de tributo, não tem natureza de tributo. Olha bem as distinções. A tarifa é utilizada para remunerar a prestação de serviço público feita por empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionária, permissionária e autorizatária. Já te mando a regra agora, o que mais cai em prova dessa parte. Vai chegar e falar que uma concessionária de serviço público vai ser remunerada por taxa. Jamais. Não são remunerados por taxa, são remunerados por tarifa. Fica de olho nisso, hein? Eles vão pegar principalmente a concessionária permissionária, os favoritos, e falar que é por taxa. Mas nem a pau, Juvenal, é por tarifa. Fica de olho, hein? Cuidado com as distinções, propaganda, tal, que coloca lá no busão. Não venha eliminar isso aqui, não. A gente está falando que é pago diretamente pelo usuário. Fica de olho nas distinções. Só para fechar bonitinho, algumas jurisprudências bem importantes. A primeira, súmula vinculante 19. Olha o que o STF falou pra gente, que pode ser remunerado com taxa o lixo ou resíduos urbanos, aquela parte de remoção, coleta, tratamento, destinação de lixos ou resíduos provenientes de imóveis. Apesar de ser um serviço que a gente fica na dúvida, né, se é divisível, se não é tal, dá uma certa discussão se é divisível ou não, a gente já resolveu o problema. Falou de coleta de lixo urbano, falou de lixo ou resíduos de imóveis, pode taxa? Pode. Pode sim, por taxa. Então, lixo urbano pode taxa? Pode. Iluminação pública? Pode nem, não pode. STF falou que não rola, porque aqui pode por taxa. Então falou de coleta de lixo urbano, pode por taxa. Quando a gente fala de iluminação pública, está o poste lá, eu não sei quem que tem mais claridade ou menos, não pode por taxa. Reparou? Olha só que coisa boa para vir prova e vem, hein? Lixo urbano, taxa. Iluminação pública, não rola por taxa. E para a gente fechar, algo que a gente já viu, dá uma lida na hora que está no teu material, que a súmula 545 da STF diz o seguinte, que não se confunde o preço público com a taxa. Por quê? Principalmente porque a taxa tem natureza compulsória, enquanto aquele não tem. Tudo que a gente viu lá atrás, tá? Cuidado, tá? Taxa tarifa elimina muita gente em prova, dá uma confusão geral na galera, mas é absurdamente fácil. As questões são tranquilas. É só ficar de olho nas distinções e correr para o abraço. Acompanha comigo na tela a questãozinha. Não viola CF a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Correto. É a súmula vinculante 19 que a gente acabou de ver. Falou de coleta, remoção, destinação, tratamento de lixos ou resíduos provenientes de imóveis. Pode sim ser pago por taxa. Isso não viola a Constituição Federal. Cara crachá, marca como correto? Bora fazer mais uma. Considerando que um usuário do serviço de energia elétrica fornecido por empresa privada concessionária deixe de pagar as contas referentes aos 3 últimos meses e tendo em vista aspectos diversos relacionados a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A remuneração do fornecimento de energia pela empresa privada concessionária do serviço se dá por taxa, que possui natureza tributária. Muito simples resolver isso aqui. Vem cá. Concessionária de serviço público é remunerada por taxa? Não. Ela é remunerada por tarifa. Falou desses delegatários? É tudo tarifa, meu. Não é taxa. Esse é o erro. Passa a caneta, tá errado esse troço. Próximo na tela. Serviço público de natureza exclusiva e, no tocante ao regime de prestação, deve ser classificado como uti universi. Refere-se ao serviço A, educacional, B, de fornecimento de energia, C, postal, D, de limpeza dos logradouros públicos e de atendimento à saúde. Olha só o comando da questão pediu. A questão parece difícil pra caramba, ela é super fácil. A banca pediu o serviço público que é de natureza exclusiva e uti universi. Vamos lá, a gente vai eliminando os que não são de natureza exclusiva. Então olha só, os que não são de natureza exclusiva. Olha o A. Educacional. Educacional é natureza exclusiva? É nada. Não é. Educacional ele pode ser prestado de maneira diretamente também pelos particulares. Então, quando a gente fala de saúde e educação, é a titularidade exclusiva do Estado?
Não é. Então risca A. Da mesma forma, olha a alternativa E, de atendimento à saúde. Atendimento à saúde é natureza exclusiva do Estado? Não é. Pode ser prestado também por particulares sem precisar de delegação. Então, ó, risca A e risca E, por quê? Eles são serviços públicos impróprios ou não exclusivos. Risca essas duas. Olha só. Agora vamos ver aquele que é Uti-Universe. O que é Uti-Universe mesmo, Thales? É aquele que eu não sei quem está sendo atingido e o tanto que cada um é beneficiado. E não dá para saber, não dá para mensurar o tanto que cada um usa. Olha só, o fornecimento de energia. A conta de luz na tua casa chega no nome do responsável? Chega. Chega o tanto que usou? Chega. Então a gente não definiu quanto cada um usou? Definiu. Então não é Uti-Universe, é Uti-Singuli. É serviço individual, é serviço divisível. Olha a alternativa C, o serviço postal. Chega a carta para todo mundo, você paga uma taxa mensal, você paga um imposto mensal de correio, ou quando você vai e põe a cartinha lá que você paga? Então ele não é Universe, ele é Singuli. Vem cá, o serviço postal. Dá para eu saber quem é o beneficiado e quanto cada um usa? Ou a gente paga lá um imposto mensal de R$100 por mês por correio? Não. Se a gente sabe quanto que cada um usa, a gente está falando de um serviço Singuli, Uti-Singuli, ou de um serviço individual, que está eliminado também. Agora, olha só, limpeza dos logradouros públicos. Isso aqui é exclusivo do Estado e é um serviço Uti-Universe. Por que, Thales? Dá para saber quanto cada um foi beneficiado? Não dá. Não dá para saber quanto cada um foi beneficiado pela utilização daquele serviço. Então, faz o teu esqueminha e marca assim, ó. Por que o A está errado? O A está errado porque não é exclusivo. Por que o B está errado? O B está errado porque é Uti-Singuli, não Uti-Universe. O C também é Uti-Singuli. O D está correto, é o que a gente quer, e o E está errado, porque o E também é serviço à saúde, é um serviço impróprio ou não exclusivo. Beleza? Não tem segredo, põe a bunda na cadeira, faz a esquematização, reparou que não é nada de outro mundo, só que tem uma decorebinha, tem que ser muito bem feito. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.